É sabido que as pessoas buscam terapia por diferentes motivos. Esses motivos eles podem variar acerca de necessidades emocionais, situações de vida que acontecem em determinadas circunstâncias e até alguns problemas neurológicos. E muitas pessoas, principalmente quando está começando ainda a atender no consultório, têm dúvidas sobre quais são as principais demandas terapêuticas que mais surgem no contexto clínico. Então o vídeo de hoje é sobre isso. Eu vou falar para você com base na minha experiência de psicoterapeuta e com base também nos manuais estatísticos que falam sobre incidência de transtornos mentais, quais são as 16 demandas mais comuns num consultório de psicologia. Se você tem interesse sobre esse tema, já peço que deixe o like. E se você gosta de psicologia, gosta de terapia, gosta de saúde mental, por que não se inscreveu ainda, rapaz? Por que não se inscreveu ainda, moça? Se inscreve nesse canal porque aqui você vai aprender muito sobre todos esses temas. E se você já é um inscrito ou inscrita, eu peço que você divulgue o canal Pedro Psicólogo para mais pessoas. Bom, pessoal, vídeos de tier list são vídeos que sempre vão muito bem aqui. Vocês gostam quando eu classifico em tabelas, né? Classifico em prateleiras algumas coisas. E eu resolvi falar sobre demandas porque, primeiro, é um tema que afeta muitas pessoas que querem começar a atender no consultório. Segundo, eu produzi um vídeo falando sobre as principais demandas na terapia de casal. Eu produzi esse vídeo semana passada com o Neto Rock, terapeuta de casal. Aí eu pensei, por que não fazer um vídeo falando sobre as demandas individuais, né, que levam as pessoas ao consultório, mesmo quando não é um problema de casal. E aí eu elenquei 16, eu estabeleci 16 demandas. Top 3 demandas mais comuns, né, as 3 mais comuns que aparecem, demandas bastante comuns, demandas comuns e demandas raras que surgem às vezes. Esse vídeo é importante para você que quer atender e quer se preparar para algumas demandas ou quer focar em algumas demandas terapêuticas, e para você também que talvez tenha uma dessas demandas e nem se deu conta de que precisa de terapia, acha que é uma pessoa estranha no mundo, né, porque só você tem isso. Não, eu vou te falar. E eu vou começar com uma demanda que certamente vai pro top 3, problemas de autoestima, tá? Eu coloquei aqui uma pessoa que olha pro espelho e se acha feia e tal, mas a autoestima não diz respeito apenas à imagem corporal, à autoimagem. A autoestima também tem a ver com questões intelectuais, questões de personalidade, e esse é um problema bastante comum. Na verdade, tá já no top 3 demandas mais comuns, porque é um problema que gera muitas outras demandas, que gera às vezes um transtorno de humor, como uma depressão, e que precisa ser tratado logo. É problemático quando uma pessoa tem uma autoestima muito elevada e ela não leva em consideração que ela tem defeitos, que ela tem falhas e acaba passando por cima dos outros nos relacionamentos, mas também é muito problemático quando a autoestima de uma pessoa está tão para baixo que ela não se acha ninguém importante, se acha uma pessoa medíocre, ou pior, uma pessoa que não merece viver. Então isso é uma questão muito delicada que precisa ser trabalhada em psicoterapia e é uma demanda muito comum. Uma outra demanda que eu colocaria como bastante comum, não é tão comum quanto essa primeira que eu falei, é a fobia específica. Pessoas que têm medo de avião, medo de agulhas, medo de elevador, medo de cães. Num primeiro momento pode parecer algo bobo, né? Ah, quem é que não tem algum tipo de fobia? Quem é que não tem algum tipo de medo? Mas imagine você, vou citar um caso real, tá? Que eu já peguei no consultório. Imagine você uma pessoa que é concurseira, que precisa se submeter a uma prova de concurso em outro estado, e ela precisaria pegar um avião, né, para ser mais viável. Ora, se ela não consegue voar, se ela tem transtornos de ansiedade, crises de ansiedade ao ter que se submeter a um voo, isso se torna uma coisa muito limitante, muito incapacitante. Ou imagine você uma pessoa que tem muito medo de agulha na época de vacinação contra a Covid. Ela ficou extremamente prejudicada, né? Provavelmente teve uma crise de ansiedade ao ter que se submeter ao processo de agulhada, né? Então, são medos que para muitas pessoas podem ser irrelevantes, mas para outras realmente limitam a vida. E são demandas bastante comuns no consultório. Uma demanda comum, eu diria que é o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Algumas pessoas acham que tem TOC porque simplesmente tem algumas manias ou algumas superstições, né? Gostam de deixar as coisas de uma determinada forma, mas o TOC não é tão simples assim, gente. O TOC é muito mais limitante que isso, é muito mais prejudicial que isso. Eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre TOC também, por isso eu não vou me estender muito falando sobre
esse transtorno, mas é um transtorno comum. Não diria que é tão comum, mas é comum sim. Problemas de gênero. A gente sabe que essa questão de gênero, de identidade de gênero, é uma coisa mais recente, né? É uma demanda mais recente, ou pelo menos nós temos estudado mais nos últimos anos. E eu diria que também é uma demanda comum, tá? Pessoas que têm dificuldade, disforia de gênero, não se identificam com o sexo biológico delas, e muitas vezes faz com que elas tenham vários outros problemas a nível social ou de ansiedade. Então são demandas comuns também, e que quanto mais o tempo passa, mais se faz necessário que os profissionais de psicologia se capacitem e entendam melhor sobre esse tipo de demanda para se preparar, visto que até alguns anos atrás essa não era uma demanda tão comum dentro dos consultórios. E aí a gente vai para o transtorno dismórfico corporal ou transtornos alimentares, tá? Eu enquadraria aqui não só o transtorno dismórfico corporal, mas anorexia e bulimia também. São transtornos que têm a ver com a autoimagem, têm a ver com a autoestima, mas são um pouco mais profundos, pouco mais complexos que isso. São demandas comuns, não são bastante comuns, mas são comuns. Então são outras questões que muitas vezes precisam ser envolvidos profissionais de outras áreas, como nutricionistas, por exemplo. É muito comum que quando uma paciente, geralmente são do sexo feminino, acontece também no sexo masculino, mas é mais raro. Geralmente a pessoa ela se enxerga de uma forma totalmente diferente daquilo que aparece no espelho, ela se acha muito gorda ou muito magra, e isso faz com que os hábitos alimentares fiquem comprometidos. Então é por isso que eu digo que muitas vezes requer um auxílio multiprofissional com profissionais da nutrição. Aqui eu coloquei um rapaz segurando a barriga para representar o transtorno ou transtornos psicossomáticos, né? O DSM traz somatoforme ultimamente, né? Que são transtornos que trazem dor. Antigamente se falava muito sobre histeria, né? Pessoas que sentiam dores ou alguns sintomas físicos quando não existia uma justificativa biológica ou fisiológica para que aquela doença existisse. Mas a gente pode colocar aqui coisas um pouco menos complexas e mais incidentes, como dor crônica, por exemplo. Existem muitas pessoas que sofrem de dor crônica. Eu já falei aqui também no canal sobre esse assunto com 2 colegas fisioterapeutas que trabalham especificamente com a psicologia da dor. E isso acontece por questões psicológicas que precisam ser trabalhadas. Então, transtornos psicossomáticos no geral, eu colocaria como demandas que são raras, mas que surgem às vezes, e é importante que os profissionais da psicologia estejam preparados para atender esse tipo de demanda, tá certo? De igual modo, eu colocaria autolesão ou automutilação como uma demanda rara que às vezes surge. Não é tão comum quanto outros tipos de transtornos, mas podem acontecer principalmente no que tange a adolescentes. É mais comum que aconteça em adolescentes, e se você é um psicólogo que quer trabalhar com o público infantil juvenil, se você é uma psicóloga que atua no contexto educacional, é mais comum essa incidência. De modo geral, eu não atendo tantas pessoas aqui no consultório que se autolesionam, mas pode acontecer e é necessário que você se prepare para isso. Eu vou pular esse transtorno aqui, tá? Vou deixar ele para o final, mas eu vou falar sobre o transtorno de ansiedade generalizada, tá? É um transtorno muito comum, eu colocaria no top 3, tá? Porque é o tipo de ansiedade que não tem uma causa específica, diferentemente da fobia específica, por exemplo, que é medo de cão, medo de gato, medo de avião, medo de elevador. A ansiedade generalizada são preocupações em excesso que muitas vezes afetam o sono, e geralmente a pessoa não chega dizendo: doutor, eu quero trabalhar ansiedade generalizada. Geralmente elas falam: eu quero dormir melhor porque eu tenho muita insônia e eu sei que isso tem a ver com ansiedade, mas eu não entendo muito bem a relação. Pois é, pessoas com transtorno de ansiedade generalizada dormem mal, comem mal, muitas vezes têm disfunção erétil no caso dos homens. Então a ansiedade generalizada é uma demanda muito comum que afeta várias outras questões da vida, e por conta disso eu colocaria como uma demanda no top 3 de demandas mais comuns. Uma outra demanda muito comum, né, são problemas de relacionamento conjugal, amoroso, né, problemas no namoro, ou até mesmo dificuldades de superar términos de relacionamento. Eu falei um pouco melhor sobre essas questões com o terapeuta Neto Roque, quando eu falei sobre demandas de casal, mas é uma demanda bastante comum. Geralmente as pessoas elas procuram para lidar com a dor
de ter perdido alguém que amam, né? Dificilmente elas procuram enquanto o relacionamento ainda tá ali com certas dificuldades, mas caminhando bem. Então essa é uma demanda comum, tá? Tem pessoas que têm se especializado cada vez mais em atender somente esse tipo de perfil, esse tipo de público, mas é uma demanda bastante comum também, tá? Uma outra demanda que infelizmente é bastante comum é o esgotamento profissional, ou como alguns falam, síndrome de burnout, né? Uma pessoa que trabalha em demasia, ou não necessariamente em demasia, mas tem dificuldade em organizar as demandas do trabalho e acaba deixando tudo para a última hora, procrastina, não dorme bem, enfim. Hoje em dia, a relação que nós temos com o trabalho, ela talvez é mais importante do que já foi no passado. Por quê? Porque os trabalhos, eles estão muito mais modificados. Hoje existem vários trabalhos que você faz de casa, só que às vezes você não tem essa desconexão entre o que é trabalho e o que é momento de lazer e o que é momento em que você está descansando. Hoje existem pessoas que trabalham para empresas fora do Brasil com fusos horários totalmente diferentes e continuam havendo também os problemas clássicos do trabalho, como assédio moral no trabalho, né? Pessoas que têm chefes extremamente arrogantes e humilham nas relações de trabalho, enfim. Então, essas demandas, infelizmente, são muito comuns também, né? Porque não é todo mundo que tem um trabalho que gosta e faz as coisas no tempo considerado razoável, né? Hoje os trabalhos, muitos deles requerem demandas muito aceleradas, com prazos muito curtos, e isso acaba gerando esgotamento mental. Vícios, eu consideraria que é uma demanda bastante comum também. Pessoas que querem se libertar de algum tipo de comportamento adicto, seja com drogas, seja com apostas esportivas, que é um mercado recente também, né, que tem estourado nos últimos 3, 4 anos, mas que já tem trazido muitas pessoas aqui para o meu consultório porque tem perdido muito dinheiro, porque não estão conseguindo se libertar desse mercado, né, de apostas esportivas. Então essa é uma demanda que, se você quiser se especializar, eu acho que você vai realmente se dar muito bem, porque tem crescido cada vez mais o número de pessoas viciadas em apostas esportivas, mas também nos vícios mais clássicos, como pornografia, maconha, cocaína, enfim. Então geralmente são demandas que vêm com bastante frequência para o consultório também, tá? Uma outra demanda muito comum, muito mais do que as pessoas pensam: ansiedade social ou fobia social. Aquele medo que as pessoas têm de exposição social, de falar em público, de apresentar um trabalho na empresa, de saber se comunicar com segurança, com firmeza. Então isso gera muita ansiedade para muitas pessoas e acaba fazendo com que muitas pessoas busquem o auxílio psicológico para trabalhar no contexto do consultório, que é um contexto mais controlado, convenhamos, né? Em que você vai poder buscar a ajuda apenas de uma pessoa, de como fazer uma dessensibilização sistemática, uma exposição gradual. É muito interessante também esse tipo de demanda, e eu já produzi um vídeo aqui falando sobre isso com o psicólogo Rondinelli, que tinha fobia social e, por conta da psicologia, conseguiu superá-la, né? Uma demanda que felizmente tem crescido bastante também, e hoje eu já posso considerar como sendo bastante comum, é a demanda do desenvolvimento pessoal. Existem pessoas que não têm um transtorno específico, que não estão numa situação muito delicada da vida, mas querem simplesmente aprender a como se desenvolver melhor, a como serem pessoas melhores, a como se relacionar melhor com as pessoas em volta. É aquela famosa frase, né, clichê, de pessoas que fazem terapia para conseguir lidar com pessoas que deveriam estar fazendo terapia, mas não estão fazendo. Então, eu tenho visto com uma certa frequência pessoas que vêm até mim querendo simplesmente se conhecer melhor, se entender melhor como funcionam os pensamentos. Isso é uma demanda terapêutica bastante comum ultimamente. Felizmente, né, as pessoas estão percebendo que a psicologia ela não serve apenas no sentido de curar algum problema, mas também no sentido de evitar, prevenir que algum problema se instaure. Uma demanda muito comum, principalmente para aquelas pessoas que se submetem a concursos públicos, é a demanda da organização do tempo. Organização do tempo, de rotina. Uma série de transtornos mentais comprovadamente se instauram por questões de rotina, sabe? Pessoas que não têm uma rotina, pessoas que vivem o dia como se o tempo fosse inesgotável e acabam se entregando ao ócio, e existe aquele ditado popular que é muito verídico, né? Mente vazia, oficina do diabo. Então existem pessoas que têm dificuldade em organizar a rotina, e a terapia cognitivo-comportamental especificamente, ela tem muitas técnicas, muitas ferramentas para ajudar uma pessoa a ter uma rotina mais estável,
mais controlada, mais organizada, e isso por si só já traz um benefício mental ímpar. Então é uma demanda comum as pessoas procurarem a terapia simplesmente para organizarem suas vidas que estão muito bagunçadas. Às vezes é uma pessoa que tem um TDAH e nem sabe disso, né? E por isso tem muita dificuldade de organizar seu tempo, sua rotina. A TCC ajuda bastante com isso. Bom, uma outra demanda que eu colocaria no top 3, eu deixei aqui para fechar o top 3, são basicamente estresses que aconteceram no passado e causaram trauma. Eu não vou colocar estresse pós-traumático porque não necessariamente gera um transtorno de ansiedade. Às vezes gera uma dificuldade de relacionamento, por exemplo. Digamos, uma pessoa que sofreu abusos físicos ou sexuais na infância, ou uma pessoa que teve um relacionamento em que sofreu uma traição e aí não consegue se relacionar bem nos próximos relacionamentos. Enfim, eu colocaria aqui de forma um pouco mais ampla e generalista como dificuldades em lidar com o passado. Isso é uma demanda muito comum também, tanto quanto autoestima, problemas com autoestima, quanto ansiedade generalizada. Esses problemas em lidar com o passado, em colocar o seu passado no devido lugar, faz com que as pessoas não consigam viver bem o momento presente e acaba se tornando uma demanda muito comum dentro do consultório que, claro, tem outros desdobramentos como transtornos de ansiedade, transtornos de humor, mas eu percebo isso, que muitas pessoas elas procuram a terapia ou para lidar com questões futuras que ainda não aconteceram e que muitas vezes não estão sob seu poder, ou para conseguir enfrentar ou lidar com o remorso de atitudes passadas que cometeram e prejudicaram pessoas queridas, relacionamentos que acabaram por culpa delas, né? Ou porque elas acham que foram culpa delas, enfim. Então, esse lidar com o passado é uma questão que, vez ou outra, vem em quase todos os atendimentos que eu faço aqui no consultório. E por último, um transtorno que está bem conhecido atualmente, né? Ou que está bem falado até por uma matéria que foi feita no Fantástico, que é o transtorno dissociativo de personalidade. Não é uma demanda comum, de modo algum, é uma demanda raríssima. Das 16 que eu pontuei aqui, eu diria que é a mais rara, mas pode surgir. Eu nunca vi no meu consultório um transtorno dissociativo de personalidade, mas já escutei de colegas que atenderam que é realmente um caso muito curioso, né? Uma pessoa que às vezes tem uma ou duas personalidades extras, além da que ela já tem, ou até mais, né? Então, houve uma matéria recente no Fantástico que deixou esse transtorno bem conhecido. Eu pretendo, inclusive, fazer um vídeo só sobre esse transtorno aqui para o canal, mas é um transtorno que pode surgir, inclusive por conta de um evento muito traumático que aconteceu no passado. Isso pode gerar um tipo de gatilho que desencadeia esse transtorno de personalidade, né? Mas é um transtorno que, se surgir, você tem que estar preparado, né? Afinal de contas, é um caso tão raro e tão curioso que vale a pena você estudar sobre ele, vale a pena você entender sobre ele, beleza? Pessoal, essas são as 16 demandas mais comuns que eu considero no consultório, tá? Tirando essa última que eu falei, que realmente é um pouco mais rara, todas as outras, elas acabam vindo vez ou outra. Claro que existem umas que vêm com mais frequência, e eu acho que você que é psicólogo, psicóloga ou estudante de psicologia deve se atentar. Se você não é profissional de saúde mental, mas tem alguma dessas demandas, é importante procurar o auxílio terapêutico dentro do consultório também. Eu tenho certeza que hoje, não só a TCC, mas algumas outras abordagens baseadas em evidências terão protocolos bons o suficiente para tratar todas essas demandas que foram citadas no vídeo, beleza? E se você chegou até aqui, eu não posso deixar de pedir para você deixar seu like, se inscrever e também deixar nos comentários se você for uma psicóloga ou um psicólogo que já atendeu alguma dessas demandas e se você concorda com essa classificação que eu fiz, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.